Olá, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo do Ninfa Crocodilo no YouTube. Pra quem não sabe, a gente tem um site, que é o ninfacrocodilo.com, onde a gente fala sobre filmes, séries, notícias do mundo do entretenimento em geral. Em breve a gente vai ter uma sessão de literatura também, onde a gente vai falar de vários livros importantes ao longo da história da humanidade, então fiquem de olho. Hoje a gente vai falar sobre Fleabag, que é uma série de 2 temporadas, escrita e protagonizada pela Phoebe Waller-Bridge. A série recebeu 4 Emmys esse ano. Um por melhor roteiro, em série cômica, outro por melhor direção, outro como melhor série cômica, e a Phoebe recebeu também o prêmio de melhor atriz em série cômica. You know when you've done everything? A criadora Phoebe é atriz, escritora e dramaturga, e além de ser a criadora de Fleabag, ela também criou e protagonizou Crashing, escreveu e produziu Killing Eve, que é outra série incrível, protagonizada pela Sandra Oh, a Christina de Grey's Anatomy. E ela também fez a voz do droid L337 em Han Solo. Sabe o novo filme do 007? Então, ela também foi convidada para reescrever o roteiro depois de uma crítica que ela fez em relação ao protagonismo masculino que os produtores enfocavam nos filmes do 007. Em uma entrevista para Vogue, ela disse uma vez o seguinte: "Eu sou uma grande fã de basicamente qualquer coisa escrita por mulheres complicadas e contraditórias." E nessa mesma entrevista, ela comentou que uma das suas inspirações para Fleabag é que ela conseguisse criar uma personagem com a qual fosse possível qualquer pessoa se identificar. Então ela colocou muito do que ela chama de uma raiva feminina, e quando o entrevistador pergunta pra ela o que seria uma raiva feminina, ela diz que seria incontrolável, violenta e feminina. Bom, a série acompanha essa mulher lá pelos seus 30 anos. Ela tem uma família disfuncional, relacionamentos superficiais, e tá lidando com os perrengues da vida enquanto ela precisa enfrentar o luto pela morte da sua mãe e pela morte da sua melhor amiga, com a qual ela tinha um café com a temática de porquinhos da Índia. Ao longo da primeira temporada, a gente vai entendendo o que aconteceu com a mãe e o que aconteceu com essa melhor amiga e qual a relação da Fleabag com a morte da melhor amiga. Uma curiosidade é que em nenhum momento a protagonista é chamada pelo nome. Fleabag, em inglês, significa saco de pulgas e é uma expressão um pouco pejorativa. Mas o fato dela não ser chamada por um nome próprio faz com que ela seja um reflexo desse feminino moderno, mais ou menos. Muito interessante. A série trabalha com várias quebras de expectativas, né? Isso a gente consegue perceber na maneira como as cenas foram filmadas. Porque a protagonista, Fleabag, é como se ela levasse a gente pra sua vida e fosse apresentando passo a passo os seus perrengues, assim. Então, em vários momentos ela olha pra câmera e comenta alguma coisa, e aí vira e continua interagindo na situação em que ela tá colocada. Mas essa quebra de expectativa também dá em outros níveis narrativos, né? A gente vai ver uma quebra de expectativa em relação ao outro, em relação aos relacionamentos amorosos que ela tem, em relação à expectativa social do que é ser uma mulher, né? Uma das coisas que a Phoebe comentou em várias entrevistas sobre Fleabag é que uma das perguntas que ela não gosta de responder é quando alguém pergunta o que é ser mulher na indústria, o que é ser mulher fazendo comédia. Isso não deveria ser uma questão, sabe? Porque ela é só uma pessoa fazendo coisas reais. Na segunda temporada, a gente também tem uma quebra de expectativa na estrutura narrativa. O primeiro episódio da segunda temporada é o meu episódio preferido. Porque ele mostra pra gente... ele não é um episódio linear, né? Então você começa a série no final. Então, vou contar um pouquinho do que acontece, né? Mas... a situação é um jantar que tá acontecendo e tá um clima super tenso por várias coisas que aconteceram na primeira temporada. Ela e a irmã dela não estão se falando. O pai dela também tá meio assim. Ela tem uma madrasta também que não gosta dela, mas assim, finge. E surge uma nova personagem que é um padre. E é um padre que quebra, tipo... todos os padrões que a gente conhece do que é ser um padre, né? Pretty normal person. What makes you a normal person? Well, I don't believe in God. I love it when he does that. Bom, e essa estrutura narrativa, a gente começa o primeiro episódio com a Phoebe... Phoebe é a atriz, né?
Fleabag no banheiro, limpando o nariz que tá todo ensanguentado e alguém batendo na porta perguntando se ela tá bem. Então todo o restante do episódio vai se desenvolver pra gente entender o que aconteceu pra ela chegar até ali. Outro ponto que foi muito bem trabalhado na série é a questão dos cliffhangers. Pra quem não sabe, cliffhanger é quando um objeto de cena ou uma situação aparece em algum momento. Por exemplo, a gente tá aqui conversando e a gente tem esse quadro aqui, aparecendo aqui. E aí daqui a algumas cenas, esse quadrinho de urso volta a aparecer em um outro lugar. Ou ele me acompanha, eu levo ele em alguma situação e entrego pra outra pessoa. E tem uma estátua na série, durante a primeira temporada, e ela vai acompanhando a gente por todos os episódios. Isso é muito incrível. E ela tem um papel que no começo a gente não dá muita atenção, mas depois ela acaba tendo um desfecho especial para esse objeto de cena. Outro cliffhanger muito interessante é que em um dos primeiros episódios da primeira temporada aparece um gerente de banco, porque a Fleabag, ela tem um café, e depois que a amiga dela faleceu, ela não consegue mais levar o café tão bem, né? Então não tem clientes e tal, e ela precisa de um investimento para que o café volte a bombar. Então ela vai no banco pedir um empréstimo pro gerente. Só que acontecem algumas coisas, ela acaba chegando um pouco atrasada, então ela teve que ir correndo pro banco. Então ela vai tirar a blusa e eu acho que ela esquece que não tinha uma camiseta por baixo. E aí ela tira e ela percebe que tava só de sutiã, e aí ela abaixa de novo. E aí o gerente vira pra ela e fala, tipo, eu não vou te dar nada se você tentar desse jeito, alguma coisa assim. E ela fica, não foi isso que eu quis dizer. Mas a gente vai entender o porquê que ele ajuda dessa maneira alguns episódios depois, quando ela vai pra um retiro com a irmã dela. O pai dela dá presentes estranhos pra elas. E um deles foi esse retiro silencioso. E ela vai pra esse retiro com a irmã, e no retiro vizinho, que é um retiro só de homens, ela encontra esse gerente. Enfim, a gente vai entender o porquê que ele ajuda dessa maneira. A gente precisa falar do humor que a série utiliza. É um humor muito sutil e que questiona vários tipos de padrões sociais e faz a gente pensar em várias coisas sobre a existência humana, sobre a questão da mulher, e o que é, não sobre o que é ser mulher, mas o que é esperado, né, de uma mulher na sociedade. Bom, ela e a irmã recebem mais um dos presentes bizarros que o pai dá pra elas, que é uma palestra sobre feminismo. Então ela e a irmã chegam lá, e a palestrante sobe, todo mundo aplaude, e aí a palestrante pergunta, ela diz, né, faça uma pergunta pra todo mundo aqui nessa plateia. Levante a mão se você trocaria 5 anos de sua vida por um corpo perfeito. E aí a irmã dela e ela levantam a mão, e mais ninguém levanta a mão. E aí todo mundo fica olhando meio, nossa, meu Deus, ai. Aí depois a Fleabag comenta, né, será que eu não sirvo nem pra ser uma feminista decente? Então, é isso, né? Essa expectativa de você sempre ter que ser alguma coisa, sempre ter que corresponder de certa maneira. Bom, a série tem 12 episódios ao todo, as 2 temporadas de 30 minutos, mais ou menos, cada um. Então, dá pra assistir numa sentada, assim, é incrível. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E compartilhar com seus amigos, e se inscrever no canal também, porque esse é o nosso primeiro vídeo. Outros virão com uma produção muito melhor, eu prometo. Tchau, até mais!